Oi, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Falei boa tarde, mas vocês não vão. Nem todo mundo vai assistir esse vídeo de tarde, né? Mas enfim, espero que esteja tudo bem com vocês. Se você ainda não me acompanha no meu canal, eu me chamo Denise Toledo. E esse é um vídeo muito especial para mim, porque é um vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre a minha reeducação alimentar. E eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, no meu canal, né, sobre mudança de alimentação, em que eu contei um pouquinho sobre todas as mudanças que eu tive no meu corpo quando eu mudei a minha alimentação. Então, todos os problemas de saúde que eu tinha e que eu comecei a não ter mais, como eu comecei a me sentir mais disposta, enfim. Então, eu conto um pouquinho dos efeitos dessa mudança de alimentação. Só que naquele vídeo eu não contei como foi essa trajetória de mudança, né? Então, quando que eu comecei, como que foi no começo, como que é agora. E aí eu queria muito trazer isso porque a mudança de alimentação, essa reeducação alimentar, ela com certeza foi algo que mudou minha vida, como estilo de vida mesmo, sabe? Que tipo assim, eu meio que separo minha vida antes com uma má alimentação e depois de uma boa alimentação. E talvez esse vídeo ele vá ficar um pouco longo, eu já imagino que vá, exatamente porque esse processo de reeducação alimentar, ele não foi um processo fácil, não foi um processo rápido, e eu queria que fosse um vídeo mais detalhado, sabe? Eu vou até fazer um mais rápido, assim, tipo dicas de reeducação alimentar, e aí eu deixo aqui, a hora que eu fizer ele, eu deixo como sugerido aqui nesse vídeo. Mas esse vídeo em especial, eu queria que ele fosse um vídeo mais longo, porque eu quero contar com mais detalhes como foi essa reeducação alimentar. Porque é um processo complicado, é um processo complexo, não é algo rápido, fácil. E eu acho que esse vídeo ele precisa refletir exatamente isso. Então vamos lá. Hoje eu tenho 22 anos, eu acho que isso é um dado importante. E quando eu comecei a minha reeducação alimentar, eu tinha 16 anos. Então, 16, não, eu tinha 17 anos, é isso mesmo. E então fazem já 6 anos que eu estou nesse processo. E o tempo passa muito rápido, eu fico, meu Deus, 6 anos é muito tempo. E eu, quando comecei essa reeducação alimentar, eu não tinha uma noção que eu estava fazendo um processo de reeducação alimentar. Ele foi realmente tanto um processo que eu demorei um tempo até tomar consciência que eu estava fazendo esse processo. Por quê, né? Até os meus 16 anos, até os meus 17, para ser mais exato, assim, eu me alimentava muito mal mesmo, assim, eu não comia nenhuma fruta, não comia verdura, não comia legumes, não comia feijão, ou seja, minha alimentação era baseada em iogurte, Danone, né, é iogurte, que Danone é a marca, né, mas enfim, o iogurte, leite, foi ia falar todinho, mas aquele chocolatinho achocolatado que vem já, né, com leite, já vem misturado. Comia muita bolacha, biscoito, muito pão, mortandela, presunto, maionese, margarina, enfim, tudo isso que tá ali embutido, industrializado, eu amava comer, muitos doces, muitos bombons, chocolates, enfim, né? Então a minha alimentação era basicamente isso, tá? Eu não, raramente eu almoçava, jantava, eu também não tinha muito hábito de comer nem carnes, de modo geral, ovos também não, detestava ovos. Então, só pra vocês terem uma noção, assim, era uma alimentação bem precária mesmo. E eu vinha dessa alimentação desde a minha infância, então eu nunca tive o hábito de me alimentar bem. Então, o processo de reeducação alimentar, ele foi um processo muito, muito doloroso para mim,
porque não era só mudar a alimentação, era mudar todo um estilo de vida, a forma como que se vê o alimento, a forma como que se enxerga o próprio corpo, saúde, enfim. Era, tipo, eu precisei ressignificar tudo que havia à minha volta para poder mudar a minha alimentação. Então, se você tem uma alimentação já um pouco mais equilibrada que a minha, você tá no caminho mais fácil, assim, talvez, eu acredito, porque eu precisei realmente mudar tudo que eu comia. E não foi um processo fácil, simples, nem rápido. E aí, o que que aconteceu? Por que que eu mudei, né? Quando eu tinha 16 anos, até os meus 16 anos, até os 17, 18 anos, eu passava muito mal, eu tinha muito mal-estar, né? Porque hoje a gente entende, mas na época eu não entendia o que acontecia. Eu achava que tinha algum problema comigo, algum problema de saúde que os médicos ainda não tinham descoberto, né? Devia ser um problema muito raro. É sério, eu pensava isso. Porque eu não conseguia associar que eu passava mal porque eu me alimentava mal. Então, como eu sempre passava mal, eu chegava no médico e ele falava, não, você não tem nada? Eu ficava, lógico que eu tenho, porque o que eu tô sentindo não é, tipo, ele tá aqui, ele é real, a dor, o mal-estar, a vontade de vomitar, muita dor de cabeça, tudo isso era real, né? Os sintomas, eles são reais. Então, eu chegava no médico, ele me dizia que eu não tinha nada, eu pensava comigo, ele só ainda não descobriu que eu tenho, né? Deve ser muito raro para ainda não ter descoberto. E assim foi até os meus 16 anos. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz 16 anos, logo depois, assim, passou uns 2 meses, eu conheci um rapaz que é o meu namorado. E ele vinha de uma alimentação, ele vinha de um histórico de uma pessoa que também se alimentou mal por muito tempo e que estava nesse processo de reeducação alimentar, né? E o processo dele já fazia um tempo, né? Já fazia uns 2, 3 anos que ele estava nesse processo, então ele já estava mais situado. E ele começou, foi ele quem começou a me dizer, né? Que poderia ser a alimentação. Ele começou a observar o modo como eu me alimentava, o que eu comia, ele ficava abismado, né, como que eu conseguia sobreviver comendo só aquilo que eu comia, né, sem nenhuma nutriente importante, né, enfim. E aí então pra mim foi uma descoberta quando ele me disse, né, que era alimentação, só que não é algo fácil de mudar, porque eu não sabia, muitas pessoas consideram isso na hora de sugerir uma reeducação alimentar, mas é essencial saber cozinhar se você quer fazer uma reeducação alimentar, porque, né, ainda mais se uma pessoa que não, por exemplo, igual eu, que não tem dinheiro para ficar comprando marmita, né, enfim, se eu não saber cozinhar, como que eu vou fazer essa reeducação alimentar? E aí, então, não foi fácil, né? Desde a primeira vez que ele me disse, ele precisou me dizer isso, sei lá, centenas de vezes, até realmente, assim, não sei mais centenas, mas umas dezenas de vezes me foi dito, porque eu não, assim, vinha pra mim a informação, mas eu tinha dificuldade em conseguir assimilar e enxergar como eu poderia mudar o meu estilo de vida. E aí, então, dos meus 16 até os 17 anos, eu comecei a experimentar alguns alimentos, né, que ele, com a ajuda dele, então ele me levou no mercado algumas vezes para fazer despesa no hortifruti, que era um setor ali que eu nunca tinha andado, e aí a gente escolhia alguns alimentos, né, no começo foi tomate, alface, cenoura, a gente começou com esses mais simples, o alface, tomate, cenoura. E aí a gente chegava em casa e aí a gente comprou uma tábua, tudo assim, pra vocês terem uma noção como muda todo o estilo de vida, porque eu precisei começar a comprar equipamentos também para poder me adaptar a isso, porque eu não tinha uma tábua para picar o alimento, por exemplo. E aí a gente comprou uma tábua, comprou uma faca mais apropriada, ele me ensinou que podia amolar a faca, porque passava um tempo a faca parava de fazer um efeito do corte, né? E eu achava que tinha que comprar outra faca e na realidade era só amolar. Então todo esse conhecimento aí, né, do mundo alimentício começou a chegar pra mim. E aí então a gente chegava em casa, eu pegava o alho e a cebola e aí ele me ensinou a picar o alho, picar a cebola, lavar o tomate, que tem que tirar onde fica concentrado o agrotóxico, lavar o tomate, lavar bem a cenoura,
comprei uma escovinha para lavar cenoura. E nesse processo eu comecei a ter uma relação com aquele alimento. E aí ele me dizia quais eram os benefícios da cenoura, por que eu precisava comer a cenoura, por que eu precisava comer o tomate, por que eu precisava comer o alface. Então, desde o começo ter essa relação próxima com o alimento me ajudou muito, porque eu comecei a sentir aos poucos a necessidade de ter aquele alimento na minha rotina. E aí, no começo ele perguntava assim pra mim, o que você gosta de comer? E aí, por exemplo, eu gosto de comer patê, né? Que eu gostava de comer o atum com maionese e o cheiro verde. E aí ele falou, então a gente vai comprar o pão francês, que é o que você come, a gente vai colocar maionese, vai colocar o atum, vai colocar o cheiro verde e vai colocar um pouquinho de cenoura. E aí eu falei assim, tudo bem, vai tirar o sabor do que eu tô acostumada? Aí ele falou assim, não, talvez vai mudar um pouquinho a textura, mas a gente rala bem fininho e coloca. Então eu comecei a ser introduzida dessa forma, tanto nessa relação mais próxima, com o alimento na minha mão, quanto na hora de comer, comecei a associar ele com um paladar que eu já tinha, sabe? Não foi aquela mudança. Vou fazer uma reeducação alimentar. E aí, tipo, no outro dia eu já comprei 300 alimentos saudáveis e falei, não, tem que arrumar um jeito de comer isso. Não foi assim. Foi bem devagar mesmo, né? Então, durante esse primeiro ano, foi isso, assim. Eu acho que eu aprendi a comer tomate, cenoura e alface. E aí, ele picava o alface, tipo, eu falava assim, você tem que comer pelo menos meia folha desse alface. E aí, sei lá, fazer um macarrão. Como que ele inseriu o tomate, né, com macarrão. Ele fez um molho de tomate natural para comer com macarrão, ao invés do molho que vem industrializado. E não muda o sabor, quer dizer, até muda sim, mas fica muito melhor, sabe? Fica muito mais saboroso. E aí o tomate, ele picava bem fininho, chegava quase a derreter o tomate, assim, no molho. Então era imperceptível. E aí eu comecei a comer o tomate por meio do macarrão. E aí quando eu comi o macarrão, aí tinha que colocar, sei lá, meia folha de alface, depois começou a ser uma folha de alface, uma folha e meia de alface, e assim foi indo nesse processo. Mas não era o suficiente, né, gente? É óbvio que não é o suficiente. E aí com os meus 17 anos eu peguei uma virose bem intensa. E a gente já vê nesse processo de experimentar alguns outros alimentos, mas os que eu sempre comprava já, depois de um ano, era tomate, alface e cenoura. Mas eu já vinha experimentando outros, que ele colocava ele sempre fazia carne moída e picava bem fininho a abobrinha, picava bem fininho o chuchu, picava bem fininho... Nossa, quando eu comi brócolis a primeira vez, eu falei assim, mano, isso aqui é mato, sabe? Eu lembro até hoje, assim, três alimentos, né, que me causaram muito estranheza e que se tivesse me dado de cara, quando eu comecei esse processo, eu nunca mais teria comido, era brócolis, rúcula e almeirão. E hoje, brócolis e rúcula são minha verdura e meu legume favorito, assim, de longe, assim, se eu puder eu só como eles. Então, é bem incrível como se dá esse processo, faz toda a diferença no resultado a longo prazo. E aí, com 17 anos, eu tive uma virose muito fedida. Eu achei que eu ia morrer, né? Precisei ficar internada. E tipo assim, muitas pessoas pegam virose e ok, vai no hospital, toma um sorinho, vai embora e ok. E comigo não foi assim. E era exatamente porque o meu imunológico ele estava muito baixo. Eu sempre tive muita anemia. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a falar, eu olhei e falei assim, eu não quero mais acontecer isso comigo. E naquele tempo, eu já estava assimilando que eu precisava mudar a alimentação, sabe? Então, foi importante a partir dali foi uma escolha minha. E aí eu comecei a ir na feira, comecei no mercado e comprar mais verduras, mais legumes, que eu já havia experimentado, e né, em outros pratos que ele fazia, me ajudava a fazer. E aí, então, eu picava bem fininho, colocava um pouquinho de abobrinha, um pouquinho de chuchu na carne moída. Sempre eu comecei a usar muito carne moída pra me aproximar desses legumes. A batata, ou a mandioca eu não como mesmo, mas enfim. Mas se colocar eu como, mas eu não compro, mas se colocar eu como hoje. Então, assim, com o tempo foi se tornando um processo mais fácil. Depois que você se acostuma com 2, 5, 8 alimentos, os outros, quando a pessoa fala experimenta, você perde o medo de experimentar, sabe? Porque
você se coloca numa nova situação, num novo ambiente.